edifica-nos na tua verdade. Vem e faz-nos um, como és um com o Pai. Edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Somos dois ou mais em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. A ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono, diga, da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos. Ainda mais alto, declare isso, diga a ti a honra. A ti a honra.
Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Deixa eu dar um pause aqui, depois a gente escuta mais um louvor bonito aqui ao final. Que bom que você está perseverando aí. Chegamos já ao dia 18 da nossa campanha de 40 dias de propósitos. Hoje já vamos marcar aqui, tendo uma vida em comum. Marcadinho aqui. Se não tem o seu, ainda dá tempo de pegar. Tratando do segundo propósito de Deus para as nossas vidas, que é amar as pessoas, congregar, conviver com a família da fé, pertencer a uma igreja local, ser membro não só no papel, ser membro atuante, participativo. Glória a Deus por isso. Vamos lá então, pessoal. Tá chegando aí, deixa o seu bom dia, o seu a paz do Senhor. Você que vai ver o vídeo depois, deixa o seu comentário, curte, né? Que nos ajuda a divulgar e a divulgar o canal da igreja. Hoje não vamos poder interagir porque, apesar de estar o chat ao vivo, o vídeo foi gravado. Mas eu dou uma olhada lá depois e dá para você interagir entre os irmãos que estão acompanhando aí nesse momento da postagem, tá certo? Tanto agora quanto no final, ao pedido de oração. E qualquer dúvida você pode chamar no grupo, pode chamar no individual. Eu tenho buscado dar essa atenção, né? Responder a todos. E a gente está aqui para isso, não é verdade? Que a gente puder ajudá-lo a encontrar respostas e propósitos de Deus para a sua vida. O que eu trago nas lives é o que tem me ajudado. E esse livro, que já é o 4º ano, e sempre essa verdade vai firmando mais em nossa mente e em nosso coração. E a gente tem visto que esse é um problema muito comum hoje, irmãos. O pessoal não está congregando. Hoje não, né? Já tem lá a palavra de Deus, não deixem de congregar como é costume de alguns. Antes, encorajem-se mutuamente. Então, a gente já viu nessa semana a importância de fazer parte do corpo. Qual que é a importância de você congregar? Ele colocou aqui 4 ou 5 verdades sobre a comunidade local. Por que você precisa ser membro de uma igreja? Falou que uma coisa é frequentar, outra coisa é ser membro. Membro não só para oficializar, ter carteirinha, né? Mas o membro, ele está comprometido, aliançado com aquelas pessoas, com aquela igreja local. Eu espero que você esteja sendo abençoado e vai ser abençoado mais um pouquinho hoje aqui. Eu estou com um livro aqui, mas a gente sempre lê com o PDF, que facilita. Então, vamos orar. Vamos orar. Lembrando que domingo é ceia, de manhã e noite. Tem uma programação especial para os homens, uma palestra, né, sobre saúde mental, exclusiva para os homens. Então, os irmãos aí, vamos comparecer. Então, um domingo ainda mais especial, né, uma programação toda especial. Vai ser bom ter você conosco e a gente vai falar de comunhão, tanto de manhã quanto no culto da noite, certo? Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem realizado em nossa vida, nesse momento aqui, no momento devocional. Estamos unidos em propósito, a fim de aprender um pouco mais da Tua Palavra, a fim de sermos ministrados por Ti e viver os Teus propósitos para as nossas vidas. E cada um que assiste esse vídeo nesse momento ou depois seja visitado, abençoado, ensinado, dirigido pelo Teu Espírito Santo, que possa entender que essas verdades são também para ele, para mim, para nós, que essa verdade, Pai, se aplica a cada pessoa que está lendo. Todos precisam congregar, todos precisam pertencer a uma família, todo membro precisa estar ligado ao corpo. E isso é fundamental para uma vida cristã saudável. Então, nos abençoe nessa quinta-feira, nesse dia 18 desses 40 dias de propósitos, a fim de que possamos estar firmes, perseverantes, em nome de Jesus.
Glória a Deus. E hoje também dia de Gessel. Fica o nosso convite aí sempre, né? Para você que ainda não participa de um Gessel, vem conhecer, vem interagir. Falando de comunhão, o Gessel é super importante para a comunhão. É o ambiente do pequeno grupo, né? É o ambiente onde a gente nutre esse amor, esse acompanhamento. Então, Gessel, EBD, pequenos grupos são importantíssimos para que você, de maneira efetiva, viva em comunhão. Legal? Vamos lá então? Dia 18, deixa eu abrir lá, né? Vamos ver se está aqui. Tá assim. Mudando a câmera, vamos ao texto. Dia 18, tendo uma vida em comum. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3,15. Como é bom e agradável, esse é mais famoso, mais conhecido. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Ó, quão bom e quão suave, agradável que os irmãos vivam em união. Vamos lá? A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte de seu significado bíblico, a ponto de comunhão ou confraternização quase sempre se tratar de uma conversa casual, alguma atividade social, comida ou diversão. A pergunta de qual igreja você participa, significa qual igreja você frequenta. Ficar para a confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente, todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Olha aqui, eu estava falando da importância do pequeno grupo para a comunhão. Então, olha essa parte aqui. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar, normalmente mais reservado. E umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais. No entanto, sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. Então, a gente fala Gessel bom e Gessel pequeno. Por isso a ideia é sempre de multiplicação, que a gente tenha muitas pessoas reunidas em pequenos grupos, né? Manter o grupo pequeno é uma bênção para a proposta do Gessel, que é manter comunhão, relacionamento, falar e ouvir. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é, na verdade, um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo... De novo. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é, na verdade, um conjunto de muitas células pequenas. Daí a ideia, irmãos, de que esses pequenos grupos, há algum tempo foram chamados de células e ainda são, hoje, por algumas denominações. Nós não usamos o termo célula, em algum momento esse termo foi ligado a heresias e movimentos que dividiram muito a igreja, causaram muito prejuízo. Então, algumas pessoas criaram aversão à palavra célula.
a gente chama de pequeno grupo, hoje é célula, que na verdade é uma célula. A gente só não chama de célula para quem está traumatizado, né? Mas quem conhece é um modelo muito bíblico, é um modelo que tem abençoado muitas vidas. Então ele parte dessa ideia, né? O corpo sendo a igreja e as células são os pequenos grupos reunindo, normalmente em casas ou em outro ambiente, ou mesmo na igreja, mas em menor número. A vida do corpo de Cristo, tal qual o nosso corpo, está contida no interior das células. Por esta razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro de sua igreja. Glória a Deus! Todo cristão deve fazer parte de um pequeno grupo dentro da sua igreja. Bom seria que todos estivessem fazendo, né? Pena que muitos que precisariam ouvir ou ler não estão fazendo. Mas está aqui a informação. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, nós temos esses dois, que é o GCL e o EBD. Um grupo de estudo bíblico, né? E aí a gente cria eventualmente, que são os cursos de liderança, ou os cursos Mulher Única, Homem ao Máximo e Aliança, né? Que são cursos de temas voltados, mas traz a Bíblia, né? Para a nossa realidade. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Se você imaginar a sua igreja como um navio, os diversos grupos são os botes salva-vidas presos a ele. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual, porém, é a diferença entre comunhão verdadeira e falsa? Está aqui. Pequeno grupo é o caminho, mas não quer dizer que a simples frequência no pequeno grupo seja já experimentar a verdadeira comunhão. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. Legal isso aqui. Tem nada de xing-ling, tem nada do Paraguai. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversa sobre banalidades. É genuína de coração para coração, às vezes chegando a ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. Isso é fato, irmão. Só quem participa pode testificar disso aqui, sabe? De como o ambiente do pequeno grupo ele é favorável para muitas coisas que normalmente no culto não vão acontecer. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Muito bom. Autenticidade. Precisamos, né, irmãos? Meu Deus do céu. Não pode ser um personagem
que fala crentez sabe, aos domingos apenas, ou no ambiente eclesiástico. A gente precisa ser autêntico. Está em destaque, comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto à rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. Por que alguém correria esse risco, né, de enfrentar o medo de ser exposto, o medo da rejeição, de ser novamente magoado? Irmão, isso no GECEL ou na EBD ocorre até certo nível. Mas nos cursos, e sobretudo, né, quando a gente tem aquele trato de sigilo e o ambiente é favorável, é mais controlado, as pessoas são encorajadas e essa fala traz cura. Então ali se compartilha coisas que são do íntimo, onde as pessoas se expõem, têm humildade, coragem. E essa é uma das grandes vantagens dessa ferramenta, que são os cursos. Porque trazem, né, algo que é importante. Então, se você não fez ainda, fica a dica aí. No primeiro semestre do ano que vem, a gente está voltando aí, se possível com 2 turmas de mulher única, homem ao máximo, o curso Aliança, vendo possibilidade de novos cursos. Então, vai ser muito bom. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, né? Tiago 5,16. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui. Tiago 5,16, exatamente. É um princípio de cura do pecado, de libertação, de confissão, de perdão. Uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Só cresceremos assumindo riscos. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Eu estou com resfriado já há algum tempo, irmãos, e está apertando aqui, a garganta tá bem difícil. Mas a gente vai avançar aqui, devagarinho. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda prestação de contas, encorajamento, honra e serviço recíprocos. Em mais de 50 ocasiões, no Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros. Tarefas uns aos outros e uns dos outros. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidades para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. Compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam a isso empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz:
como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. Então aqui está uma dica importante, irmãos. As necessidades fundamentais do ser humano, aqui ó, ser compreendido e ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar sentimentos, compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão, ou então estamos preocupados com nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras. Irmãos, apareceu uma mensagem aqui. Deixa eu só fazer uma coisa para não dar problema aqui na gravação e eu precisar gravar tudo novamente, né? Melhor a gente prevenir do que remediar. Então, deixa eu liberar espaço aqui. Daí a gente já volta. Pronto, certinho aí, né? Deixa eu mudar um pouco aqui para a gente conversar um pouco. Então, quantas verdades importantes a gente está vendo aqui e como às vezes a gente está distante do que se fala sobre comunhão, né? Não sou membro, sou da igreja e tal. Beleza, aparece eventualmente, não se envolve com nada. Então, olha a verdadeira comunhão. Experimenta autenticidade, ou seja, as pessoas... O Gessel também é ótimo para isso, como eu falei, né? Ele não chega a aprofundar tanto assim como os cursos. Mas o Gessel é EBD, a gente sabe o nome, o pensamento, a história, o ofício, conhece, né, a família e tal, não casar tantos filhos ou vinda de tal denominação, a gente vai se aproximando. Então, autenticidade na fala, nos desafios, nas dúvidas, reciprocidade, né? A base da comunhão é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é abençoar e ser abençoado, é dar e receber. Então é viver sempre essa troca com a comunidade, né? Se alguém começa a participar de uma comunidade local e ele só quer receber, ele apenas suga. Sei que precisa ser tratado, tudo bem, mas já depois de um tempo está tratado, e aí pode viver essa troca, que é a troca saudável. Compaixão, que é você acompanhar o problema, a dor, o sofrimento do outro. Agora ele vai falar da misericórdia. Vamos voltar lá então. Não, ainda tem um trechinho aqui da compaixão, né? Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão. Comunhão em compartilhar e na comunhão do estudo da palavra de Deus juntos. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão. Comunhão em compartilhar e na comunhão do estudo da palavra de Deus juntos. Num nível mais profundo, temos a comunhão no serviço. Ele vai classificar aqui, ó. Então vamos marcar aqui para a gente entender melhor. Os diferentes níveis, né? Há diferentes níveis. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão, que é a comunhão em compartilhar e do estudo da palavra de Deus. Num nível mais profundo, temos a comunhão no serviço.
presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão no sofrimento. Aqui, ó. Comunhão no sofrimento, que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Então, de fato, né, a comunhão do dia a dia, tem a comunhão que se estreita no serviço, e quando você passa o sofrimento com outra pessoa, aí gera uma comunhão num comprometimento muito maior. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa de sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então, na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. Agora sim, chegamos então na misericórdia. Na comunhão, a comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Muito legal isso aqui, às vezes a pessoa abre o coração para você, você espalha, passa a tratar a pessoa diferente. Então, precisa ter maturidade. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar disposto a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. A grande devocional hoje, hein? Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor, porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros depois que passamos juntos algum tempo. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer, mas de qualquer maneira faz-se necessária uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhe ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar sua energia e seu ressentimento para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Então, quantas vezes ele vem usando, né, dessa uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros? Como é que quem não vive em comunhão pode ter tudo isso? Me diz, né? Como é que quem não vive em comunhão vive os sacramentos, vive os propósitos de Deus, se edifica no amor ao próximo, edifica a sua fé? É muito difícil, né? Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado, confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar
imediatamente, ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. Que legal que essa lição, que essa devocional caiu logo hoje, que é o dia do nosso GECEL. É muito significativo, irmãos. Às vezes você está buscando resultado diferente com o mesmo comportamento, sabe? Esquece esse negócio de que célula é heresia. Esquece esse negócio de, não vou ficar na minha, porque se for dar problema. É para isso que a gente se reúne. A gente se reúne para falar das coisas de Deus, para orar uns pelos outros, para abrir o coração. Então, assim, busca, irmãos. Busca as ferramentas que Deus tem te dado. Se Deus tem falado com você, se não tem problema. Mas se Deus tem falado com você, deixa eu até mudar aqui, ó. Vou mudar aqui para a gente conversar no final assim, né? Olho no olho, câmera na câmera, câmera na tela. Sabe, se Deus está falando com você, então você precisa avançar nesse passo de fé. Não importa quantas vezes você se decepcionou, se frustrou, provavelmente vai acontecer novamente. Está lidando com pessoas. Mas entendendo também que é na comunhão, como a gente leu, que o Senhor ordena a bênção, quão bom e agradável, a comunhão evangelística. Nossa, tem uma lista aqui de coisas, de benefícios que só são encontrados na comunhão, sabe? Para você, para a sua vida espiritual, para a sua família. Às vezes você é um adulto, maduro na fé, consegue lidar bem com tudo isso e vai servindo eventualmente, mas e o que você está passando para os seus filhos? Seus filhos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, não vai, não quer ir, aí você briga com ele, quando vai, Então, assim, como é que você está passando uma vida cristã de comunhão para ele, sem viver a comunhão, sem congregar? Sabe, sem estar comprometido com outros irmãos que têm a mesma fé. Então, irmãos, é um momento de reflexão importante. Não adianta a gente interpretar o mundo da nossa maneira. A gente viu lá no começo. Quem quer entender o propósito de Deus para a sua vida precisa se voltar para Deus. Então, em primeiro lugar, o amando, vivendo para adorar. Além do ambiente de culto, além de tudo isso, amar a Deus não é só vir para a igreja. Mas, para amar o próximo, para viver, esse ambiente de ceia e tudo mais, a gente precisa desse momento. A gente precisa de estar convivendo com outros irmãos, para fortalecer e ser fortalecido, para viver essa troca. Tá certo? Então, deixe seu pedido de oração. Como eu falei, tem um exército de oração aí, tem muitos irmãos de intercessão que estão sinceramente levando até Deus o seu pedido, a sua causa, não só essa oração do momento, mas a gente está lembrando dos enfermos acima de tudo. Só um pouquinho, tá? Que a gente está lembrando de tudo, dos enfermos em especial, dos irmãos que estão preparando para a cirurgia, fazendo exames investigativos, em tratamentos sérios. Então a gente está lembrando de tudo, Vamos orar, o pessoal já está chegando aqui na igreja para os ensaios, e aí eu liberar aqui também para eles, Posso até gravar em outro lugar, mas dá um trabalho, essa estrutura toda aqui, até esse fundo, tudo ajuda muito, O barulho, hoje eu tô com o ar ligado, tá muito calor, nem sei como é que ficou o áudio aí do ar. Vamos ler o finalzinho,
No próximo capítulo veremos que é necessário para criar esse tipo de comunidade com os outros fiéis. Mas espero que este capítulo o tenha deixado É isso mesmo. No próximo capítulo veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com os outros fiéis. Mas espero que este capítulo tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Tema para reflexão. Preciso de outras pessoas em minha vida. E é difícil, hein? É difícil alguém até admitir isso ou repetir essa frase. Mas eu posso falar com convicção. Eu, com certeza, preciso de outras pessoas em minha vida, em meu ministério, da minha família, de pessoas fáceis, de pessoas difíceis, pessoas que nos elevam, que nos tratam, que nos permitem colocar em prática aquilo que temos aprendido com Jesus. Precisamos de outras pessoas, com certeza. Versículo para memorizar. Compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e, dessa forma, obedeçam à lei de Cristo. Pergunta para meditar. O que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Vai para o GECEL. Pronto, está respondido. Participe do GECEL. Pastor, quinta-feira eu não posso. Traz essa demanda para mim, irmãos. A gente vai criar mais opções dentro do que a gente já faz. E aí, se tiver um grupo de irmãos que só podem terça, a gente cria um GECEL terça, quarta, de manhã, não importa. Por enquanto, a gente tem quinta e uma outra oferta de pequeno grupo é a EBD, porque a gente tem na nossa EBD, além do estudo bíblico da EBD tradicional, esse ambiente de comunhão, de compartilhar, de oração, de café. Então, a gente agrega a EBD princípios de comunhão para ajudar os irmãos que não podem. O ideal, GECEL e EBD. Seria bom. Não podendo, escolhe um. Não pode nenhum dos dois, trabalho, alguma coisa assim, estudo, então fala comigo. Que a gente vai sinceramente buscar, tanto para culto, horário, quanto para pequeno grupo, adequar a necessidade da igreja, dos irmãos que vão chegando. A igreja está crescendo, graças a Deus. A gente quer que a igreja cresça, madure e não enche. E a participação desses novos membros no pequeno grupo e no culto é fundamental para isso. Então, é isso. O que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? É se envolver mesmo com o GECEL. E não é ir eventualmente, quando der, quando tiver vontade. É decidir participar de um pequeno grupo. E aí você vai ver, entender melhor como as coisas vão. Uma boa parte, das questões aí vai se resolvendo. Vamos lá então. Oração, tem alguns aqui em mente e você vai orando aí também em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que tem realizado em nossa vida e através das nossas vidas. Nos ajude a viver em comunhão, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus seja quebrada essa barreira, essa mágoa que está no coração, esse sentimento de que se envolver vai atrapalhar ou vai ser ruim. Em nome de Jesus, que cada um, Senhor, viva um novo tempo com Deus, uma nova fase, uma fase de maturidade, de relacionamento, que possa viver o Salmo, Pai, que diz como é bom e agradável, que possa viver a misericórdia, a compaixão, esse ambiente, Senhor, da bênção, esse ambiente da vida na comunhão da igreja, uma autenticidade, compartilhar a sua história, escutar a história dos outros irmãos de vida, as necessidades, os problemas, Senhor, as alegrias, os testemunhos, nos ajude, Pai, a romper esse sentimento maligno ou humano que nos impede de viver os propósitos de Deus para as nossas vidas, que é a comunhão. Nós estamos em propósito, Pai, intensificando a nossa oração pelos enfermos. Abençoe os irmãos que têm buscado em Ti socorro, estão em tratamentos difíceis, buscando, Pai, a cura para enfermidades graves. Os irmãos que estão
investigando com exames suspeitas, Senhor, de enfermidades. Os irmãos que estão aguardando para cirurgias. Cada um, Pai, cada um que tem a sua saúde, tem tido a sua saúde prejudicada, que possa sentir o teu cuidado de maneira natural ou sobrenatural, porque o Senhor pode, através dos médicos e dos remédios, o Senhor pode, com uma palavra, ordenar a esse tumor, a esse vírus que saia, Pai. E nós cremos, Pai. Age através dessa oração, porque a oração, Pai, é atemporal, é eterna, como o Senhor também é. Então, no momento que essa pessoa ouvir essa oração, Pai, que ela possa ter fé, que o Senhor pode fazer. Traz libertação aos nossos parentes, entes queridos, filhos, pais, irmãos, pessoas que estão se afundando no pecado ou se iludindo com uma vida distante de Ti, falando que o Senhor está no coração e não congregam, não adoram. Tem misericórdia, Senhor. Desperta esse povo, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude a perseverar, a lutar, a chegar ao final desse propósito, a chegar ao final da nossa caminhada. Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém larga a Tua mão, Senhor, que nós possamos avançar. Abençoe a nossa igreja, os nossos pequenos grupos que vão se reunir hoje, e cada reunião nossa de pequeno grupo, de culto, de grande grupo, seja sempre dirigida pelo Teu Espírito Santo, Pai. E desperta cada um de nós para a importância da comunhão. Os irmãos que têm orado por causa da justiça também, não esqueça desses, Pai. Lembra deles, ordena, Senhor, uma palavra de vitória do alto, que esse ano ainda haja testemunhos de que a causa foi julgada, foi favorável, e o nome do justo juiz seja glorificado mais uma vez. Nos guarda, traga saúde, Pai, nesse momento de uma gripe muito forte, febre, sobretudo nas crianças. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, da nossa cidade. Tenha misericórdia, Pai, do nosso estado. Tenha misericórdia do povo, Pai, brasileiro. Toca no coração, Senhor, desses políticos, dessas autoridades, que possam visualizar o bem comum, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, nós temos esperança em dias melhores, dias de avivamento, em dias abençoados. Então, fortalece a Tua igreja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar com louvor? Sempre, né? Eu estou repetindo esse para você aprender. Vamos terminar com esse de novo. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Para você aprender aí, para cantar junto no domingo. Deus abençoe. Santifica-nos na Tua verdade. Vem e faz-nos como és com o Pai. Edifica-nos em Tua perfeição. Só então seremos Tua expressão. Glória ao Filho, na Sua igreja, somos o corpo.
tua glória. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono